Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Viva a Esperança. Esses vídeos que têm por objetivo trazer uma palavra rápida ao nosso coração para que a gente possa refletir nesses dias que estamos vivendo. E o texto de hoje está lá em Jeremias capítulo 29. Essa semana eu estava meditando na palavra aqui na minha casa e eu me deparei com esse texto e confesso para você que fui surpreendido com algumas palavras de Deus no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. O contexto desse texto que nós leremos, ele é o de exílio. O povo de Judá, no ano de 597 a.C., a Babilônia do famoso rei Nabucodonosor invade Judá, saqueia aquela cidade, destrói o templo de adoração a Deus e leva a maioria dos habitantes daquela cidade para a Babilônia. Eles estão lá no cativeiro. Porém, alguns ficam em Jerusalém, que são os chamados remanescentes, e dentre esses está o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é aquele que profetizou durante muito tempo para o povo, para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para Deus, enfim, para que eles tivessem novas atitudes diante da aliança que Deus havia feito com eles. Esse povo não escuta Jeremias e esse povo acaba sofrendo as consequências de ter quebrado o pacto com Deus. E Deus permite que eles sejam levados para a Babilônia como um povo subjugado da Babilônia. E lá eles estão vivendo num território hostil, eles estão numa nação pagã, uma nação que desconsidera o Deus de Israel, estão longe das suas casas, longe das suas famílias, a maioria ou quase todos conseguiram ir embora apenas com a roupa do corpo, ou seja, estão sem raízes, estão distantes de pessoas que amam, muitos deles, não podem cultuar ao seu Deus como gostariam, não tem templo e estão sem esperança numa terra que não tem sido boa para com eles. E no capítulo 29 de Jeremias tem uma carta de Jeremias a esse povo cativo. Jeremias escreve de Jerusalém para esse povo e ele traz muitas informações nessa carta. Primeiro, ele traz orientações. Ele diz para esse povo: olha, os falsos profetas no meio de vocês estão dizendo que esse cativeiro será por pouco tempo. E alguns diziam que até seria por 2 anos apenas. E Jeremias diz para eles assim: o Senhor está dizendo que não vai ser rápido não, que vocês vão ficar muito tempo aí na Babilônia. Então é bom que vocês construam casas para morar, que vocês plantem pomares e comam dos frutos desses pomares. É importante que vocês tenham filhos e filhas e vocês casem esses filhos e filhas para que eles também tenham outros filhos e filhas. Ou seja, ele está dizendo assim, vocês têm que manter a descendência, vocês têm que se multiplicar aí porque esse cativeiro será longo, esse cativeiro não será breve. E depois de passar essas orientações, o Jeremias, que é um profeta conhecido por ser incisivo, é apelidado de profeta chorão, até porque a maneira com que ele levava a mensagem de Deus para o povo tinha a intensidade, inclusive, dos seus próprios sentimentos. O Jeremias, que muitas vezes levou palavras duras para o povo, de repente traz uma palavra de esperança. E a palavra que ele tem para o povo, a partir do versículo 10, Jeremias 29:10, é a seguinte: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares, para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Para aquelas pessoas, essa palavra ela fazia muita diferença, porque Deus está reafirmando para aquele povo que mesmo eles estando exilados, mesmo eles estando distantes, mesmo Deus sabendo que aquele povo havia pecado contra a aliança, eles estavam adorando a deuses pagãos, eles estavam sendo idólatras diante de Deus, o Deus da aliança, mas Deus está reafirmando para aquele povo que a sua aliança continuava. E ele diz para aquele povo que ele tem pensamentos a respeito deles, e pensamentos de paz e não de destruição.
pensamentos de alegria, de felicidade, de salvação e não de morte, não de destruição e caos. E eu sei que essa palavra ela tem endereço, ela tem data. Essa palavra é uma palavra profética de Deus para um povo específico, o povo de Israel que está exilado na Babilônia. Mas eu creio que esse texto traz para mim e para você esperança e nos traz também revelações a respeito do caráter de Deus. Esse Deus que está falando com o povo de Israel é o nosso Deus. Porque as Escrituras dizem que nós somos o novo Israel de Deus. A igreja é essa união em Cristo Jesus de pessoas de toda língua, povo e nação em torno de Jesus Cristo como nação de Deus. Então essa palavra também é para mim e para você, em algum sentido. E eu gostaria de trazer aqui, de destacar o versículo 11, que foi esse que me chamou mais atenção. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Certamente essa palavra nos traz muita esperança, porque nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, em que nós não sabemos a respeito do dia de amanhã. Nós dizemos repetidas vezes, e é verdade, que nós não devemos entrar em pânico. Porém, o momento é sério e ele inspira de nós seriedade. Então, diante de tudo que está acontecendo, muitas vezes o nosso coração ele fica aflito, ele fica ansioso. Nós não sabemos o que esperar do dia de amanhã. As previsões, as análises dos especialistas, tudo isso nos deixa inseguros, nos deixa impacientes, temerosos com relação ao dia de amanhã. Mas Deus diz para mim e para você que Ele é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Ainda que as previsões sejam as mais negativas, ainda que os especialistas digam os números mais horrendos, nós devemos ter a confiança de que o Deus de Israel e o Deus daqueles que estão andando com Cristo Jesus diz para mim e para você que Ele tem pensamentos ao nosso respeito. O Criador do universo, aquele que mantém esse universo funcionando, Ele tem pensamentos ao nosso respeito. É como se Ele dissesse para mim assim: Ari, eu sei que você está tenso, eu sei que muitas vezes você está se sentindo ansioso com relação ao dia de amanhã, mas Ari, eu quero que você saiba, eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Nós sabemos que essa palavra se cumpre com esse povo que está exilado, porque eles são, depois de 70 anos, eles voltam para a sua terra, eles continuam a sua vida, e inclusive desse povo vem Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando Jesus vem, Ele vem com uma palavra muito clara. Ele diz assim: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus, ele é o reino do Shalom. Essa palavra que nós traduzimos como paz, Shalom, ela tem na verdade um significado muito mais profundo do que apenas paz. Uma das definições de Shalom muito interessante é que Shalom é a fartura de tudo para todos. Shalom é a prosperidade de tudo para todos. Viver o Shalom é viver em um ambiente onde tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que traz vida e vida abundante. Shalom é um local, ou é um estilo de vida, ou é a presença de Deus na nossa vida, que faz com que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que é bom em todo o tempo para todo mundo. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino onde nós poderemos desfrutar da presença desse Deus que é bom e que é plenamente bom e que dele emana tudo aquilo que é bom, perfeito e pleno. O reino de Deus é nós vivermos na presença desse Deus, definitivamente desfrutando de tudo aquilo que é bom. É Deus sendo bom para com todos, no meio de todos e através de todos. Portanto, se nós estamos em Cristo, nós acreditamos e cremos que já estamos vivendo o reino de Deus. Claro que não em sua plenitude. A teologia vai dizer que nós vivemos no já e ainda não. Nós já experimentamos o reino de Deus. Nós já podemos ver sinais do reino de Deus. Mas nós ainda não estamos no reino em sua plenitude.
ainda existe pecado, ainda existe maldade, mas um dia isso vai acabar e nós viveremos nesse reino perfeito chamado Reino de Deus, onde o Shalom de Deus se faz presente no meio de todos. Então, os pensamentos de Deus a nosso respeito, são pensamentos de paz, são pensamentos do Shalom, e não de mal, não de destruição, não de decadência, não de caos. E ele completa o versículo dizendo: são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E de fato, aqueles que estão em Cristo, aqueles que caminham com o Senhor, são pessoas que podem experimentar esperança, que podem ter no seu coração esperança, porque são pessoas que sabem que têm um futuro. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos o que Cristo fez por nós e nós sabemos para onde vamos. A minha oração é para que eu e você tenhamos contato com essa palavra e possamos desfrutar da presença desse Deus tão glorioso, tão tremendo. Esse Deus que tem pensamentos ao nosso respeito e pensamentos que ninguém consegue alcançar. A mente desse ser totalmente outro e desse ser infinitamente maior do que nós não pode ser alcançada por mim e por você. E, portanto, cabe a nós entender que esse Deus tem pensamentos a respeito de nós e que nós podemos descansar nas mãos desse Deus. Esse Deus que Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai. Eu tenho vivenciado isso por esses dias. É interessante perceber que o Arthur, com 2 anos e meio de idade, não sabe do que está acontecendo nesse mundo. Ele não faz ideia daquilo que está acontecendo lá fora. Mas ele sabe que aqui dentro de casa, ele tem abraço, ele tem beijo, ele tem alimento, ele tem brincadeira, ele tem oração. Esse é o cuidado que eu e a Carol damos para ele. Agora, pega esse cuidado e multiplica pelo infinito e perceba como esse Deus que tem pensamentos ao nosso respeito está cuidando de nós nesse momento. Então se apegue a essa palavra e não se esqueça que o nosso Senhor está pensando em mim e está pensando em você. Ele tem pensamentos ao nosso respeito, Ele tem planos para as nossas vidas e esses planos não serão frustrados. Ele há de cumpri-los para a honra e glória do seu próprio nome. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.